São Paulo encaminha mais um patrocínio e bate recorde histórico. Vamos comentar aí sobre isso. Vamos falar também sobre as renovações de contrato aí de Rafinha e também do Luiz Gustavo. Tem novidade em relação a isso, tem informação de mercado da bola pra gente comentar com vocês e várias outras notícias do São Paulo, certo, rapaziada? Bom, segunda-feira aí de reapresentação dos jogadores do São Paulo no CT da Barra Funda, e como a gente já havia comentado com vocês na semana passada, tá? Na reapresentação de hoje, segunda-feira, o Alisson ia iniciar aí a sua transição, né? O próprio São Paulo divulgou nas redes sociais aí, olha só. O Alisson iniciou nesta segunda-feira o processo de transição. Em excelente recuperação de uma cirurgia do tornozelo direito, o meio-campista agora passa por exercícios com a preparação física, tá? Então, São Paulo postou as fotos dele lá já fazendo a transição, ele já com bola, ele mesmo tinha postado já algumas fotos e alguns vídeos nas redes sociais já treinando com bola, finalizando pro gol, correndo lá, né, cara? Então, realmente a recuperação dele foi mais rápida do que esperava. Não é à toa que tem ainda uma expectativa dele voltar a jogar ainda esse ano 2024, coisa que quando ele se machucou era meio que impensável, né? Quando ele se machuca, o papo que era de que ele só voltaria no ano que vem, mas pode ser que ele volte ainda na reta final, nos últimos jogos do Brasileirão, quem sabe ele pode ter pelo menos no banco de reserva e ganhar alguns minutos ainda nessa reta final de Brasileirão, né? Então tá aí o Alisson iniciando a transição, né, cara, para o campo e dando mais um passo e dando mais uma avançada para essa recuperação dessa cirurgia, né, cara, que ele teve aí pra ele vir no melhor momento da carreira dele, jogando pra cacete, teve que fazer essa cirurgia aí, né, cara? Então bem complicado, mas tá quase voltando, quase tá pronto aí, né, o Alisson para poder voltar a jogar, tá bom? Ó, seguinte, rapaziada, informação aí do Alexander Vieira. Nicão tem contrato se encerrando com o São Paulo em dezembro. O São Paulo paga uma parte dos seus salários e para 2025 vai ter esse alívio na sua folha salarial. Ele está emprestado ao Atlético Paranaense. Comentamos aqui com vocês, informação que o próprio Alexander Vieira trouxe, de que o planejamento para o ano que vem passa também por talvez utilizar alguns jogadores que estão emprestados, né? O Luan está emprestado, o Ibali está emprestado e o Nicão também. Só que o Nicão, eu até cheguei a comentar com vocês, né, cara? O Nicão, ele realmente tem contrato até o final do ano, então, como ele foi emprestado até o final do ano, né, dezembro, então, quando acaba o empréstimo dele com o Atlético Paranaense, vai acabar o contrato dele automaticamente com o São Paulo. Então ele fica livre, né? Então ele não volta mais para o São Paulo, não joga mais pelo São Paulo. E a partir do ano que vem, 2025, o São Paulo vai ter esse alívio na folha, porque ele paga aí uma parte dos salários, né? O Atlético Paranaense paga uma parte, o São Paulo paga outra. Em janeiro não tem mais Nicão no São Paulo, não tem mais contrato e o São Paulo vai dar aí um alívio, né, na folha salarial, porque vai deixar de pagar o Nicão, porque ele não vai ter mais contrato com o São Paulo. Inclusive um dos objetivos do São Paulo é diminuir a folha, né? Agora que tem um fundo de investimento, tem teto de gasto, um dos objetivos é também diminuir a folha do São Paulo, dar um respiro aí e evidentemente, pô, nada melhor do que você deixar de pagar jogador que você nem usa, como é o caso do Nicão, né? O caso do Nicão que nem joga, tá emprestado e o São Paulo paga salário todo mês aí pra ele. Fora outros jogadores do São Paulo que nem entram em campo também, que recebe salário, né? Como Jackson Mendes, Orejuela, né? São caras que recebem salário todo mês e nem entram em campo, nem jogam, né? Então, essa é a questão que o São Paulo tem que resolver para 25, tá bom? Ó, falando sobre o mercado da bola, rapaz, informação aí do Alexander Vieira. O mercado do São Paulo será mais escasso em termos de investimento e também de grife, mas o clube quer ser bem assertivo. Ao invés de muitas chegadas, vai ter 2 a 3 contratações que cheguem e consigam performar. Me deram um exemplo do Caio Paulista, que chegou desacreditado do Fluminense. É que a gente já comentou muito quando teve aqueles boatos do Luiz Fernando, né? Que o Luiz Fernando interessa o São Paulo quer contratar o Luiz Fernando, e a galera tem uma baita rejeitada em cima do Luiz Fernando, mas, cara, vai ser esse perfil de contratação. Jogadores de times pequenos que, né, não sei se destacando, porque o jogador de time pequeno que está se destacando é caro também para trazer. É o caso do Mateuzinho, por exemplo, do Vitória. Bom jogador, né, joga no Vitória, que tá brigando para não cair, mas tem vários times interessados. É só porque o cara joga em um time menor que vai ser fácil tirar ele. Muitas contratações que o São Paulo fez nos últimos anos aí e vai fazer agora vai ser com esse perfil. Jogador que tá desacreditado. O Caio Paulista, irmão, saiu escorraçado do Fluminense. Você xingava ele, que não sei o que, veio pro São Paulo e foi muito importante. Ano passado vai ser esse perfil de contratação que o São Paulo vai fazer pro ano que vem. Inclusive o caso do Luiz Fernando,
o contrato dele tá acabando com o Atlético, né? Ele vai ficar livre, então você pode trazer ele sem contrato, né? Se você acertar ele luva, salário, então o São Paulo não ia nem comprar o Luiz Fernando, né? Porque ele vai ficar livre agora no final do ano aí, mas vai ser esse tipo de contratação, pelo menos por enquanto. Aí entra aquele negócio que a gente comentou, ao decorrer que vai passando aí o tempo, né, com dinheiro entrando no fundo de investimento para pagar as dívidas, com mais receita entrando no São Paulo, vendendo um jogador e aumentando a receita do São Paulo, evidentemente que o dinheiro para gastar no futebol, para investir no futebol, vai aumentar aí também, ainda mais com venda de jogador, né, porque se vender jogador, essa grana de venda de jogador vai direto pro futebol, tá? Não vai para fundo de investimento, vai para investir no futebol. Então, tem muito importante São Paulo aumentar suas receitas e vender também jogador, revelar mais jogador, que tá incluso também aquela questão da reforma, né, cara? Aquela reformulação geral em Cotia, que é para revelar mais e para vender mais jogador também, porque esse dinheiro vai ser reinvestido aí no futebol, tá bom? Bom, já que a gente tá falando sobre o mercado da bola, contratação pro ano que vem, né? O estilo, né, cara, de contratação pro ano que vem, vamos falar sobre o Luan, né? Que aí também informação sobre o mercado, informação também do Alexandre Vieira, olha aí. O São Paulo só decidirá o futuro de Luan após o término do Brasileirão. O clube quer entender as sondagens por Bobadilha e a possibilidade de aposentadoria do Luiz Gustavo, né, que vai tomar essa decisão no final da temporada. Inclusive daqui a pouco a gente vai comentar sobre o Luiz Gustavo, tá? Então, já comentamos aí sobre essa questão do Luan, né, que o Vitória já iniciou aí conversa com o São Paulo para comprar o Luan de forma definitiva. Tinha até informação que o Santos também estava interessado no Luan. Porém, o São Paulo só vai definir, né, cara, se vai negociar, se não vai, ou se vai trazer ele de volta quando acabar a temporada. Porque tem essa questão do Boajeiro, tem muita sondagem, né, cara, aí pra poder ser vendido. E tem a questão do Luiz Gustavo, que pode se aposentar aí no final da temporada. Então o São Paulo só vai decidir a situação do Luan no final da temporada. Mesmo que o Vitória já queira comprar ele agora, o São Paulo vai dar uma esticada até o final da temporada aí. Porque se o São Paulo vende Bobadilha, Luiz Gustavo se aposenta, aí existe a possibilidade do Luan voltar, né, cara, e integrar aí o elenco do São Paulo para 2025, até porque, né, acabamos de comentar, tem teto de investimento, tem teto de gasto e vão ser poucas contratações pro ano que vem. Então o Luan pode ser aí integrado ao elenco profissional do São Paulo para 2025. Aí a gente já começa a pensar, eu até comentei com vocês, eu acho que depende muito de como vai ficar a situação dos jogadores. Por exemplo, o Santiago Longo vai ser comprado no ano que vem? O Luiz Gustavo vai ficar? Tem que ver essas definições desses jogadores para saber se o Luan seria útil ou não para o elenco, né? Então, como se você vai definir isso no final do ano a gente vai ter uma noção maior aí, então, se o Luan vai ser útil, né? E se pode ser importante para o São Paulo ano que vem, ou se tem que vender mesmo ele e deixar ele lá no Vitória, porque o Vitória está interessado em contratar ele em definitivo, né, para ele ficar lá no Vitória. Então vamos aguardar. Apesar que o Bobadilha é segundo volante, tá? Não é a posição do Luan, não é primeiro, Luiz Gustavo é primeiro e o Bobadilha é segundo volante, não é a mesma posição aí do Luan, né? Mas enfim, estamos falando de volante aí, tá bom? Bom, então já vamos falar sobre o Luiz Gustavo aí, porque acabamos de comentar sobre o Luan, né? Que a volta do Luan também tem um impacto aí, dependendo se o Luiz Gustavo se aposenta ou não se aposenta, tá? Então vamos comentar aí sobre o Luiz Gustavo e também sobre o Rafinha. Informação aí do UOL, olha aí. O São Paulo tem a intenção de manter o lateral direito Rafinha e o volante Luiz Gustavo, mesmo que os dois optem por se aposentar no final do ano. O São Paulo aguarda o fim da temporada para conversar com os dois jogadores e entender o que eles pensam para o futuro. O clube vai levar para a dupla sua avaliação interna e quer ouvir a opinião pessoal de cada um sobre as suas condições físicas, tá? Então o São Paulo tem interesse em renovar com os dois, mesmo que eles queiram se aposentar, o São Paulo tem interesse em renovar com ambos. O São Paulo tem interesse em manter os dois no grupo, ainda que ambos decidem parar de jogar. Rafinha é um dos capitães do time desde o ano passado, enquanto Luiz Gustavo tem sido elogiado por sua dedicação nos treinos, tá? Aí o que acontece? Uma possibilidade é talvez um contrato de 6 meses. O São Paulo não descarta oferecer contratos de 6 meses ou 1 ano, caso os jogadores topem continuar atuando pelo clube. No entanto, o clube quer ouvir dos próprios jogadores suas percepção própria sobre a questão física, tá? Então a situação dos dois jogadores são basicamente a mesma. Existe a possibilidade dos dois se aposentar no final do ano, existe a possibilidade deles jogarem no ano que vem pelo São Paulo
E o São Paulo vai esperar acabar a temporada, né? Vai esperar acabar o ano, vai sentar com o Luiz Gustavo, vai sentar com o Rafinha, vai ouvir se eles querem jogar ainda. Se eles quiserem jogar ainda, o São Paulo vai ouvir deles como estão ainda a questão física dos dois jogadores, né? Porque um já tem 37, outro tem 38, né, cara? Os caras já estão realmente nos seus últimos suspiros de carreira, né? Então que eles podem se aposentar já nesse final desse ano e talvez pode ter um contrato de 6 meses ou até mesmo de 1 ano. Lembrando que, né, o Rafinha deu uma entrevista um tempinho aí atrás, dizendo que como ele ficou muito tempo machucado esse ano, ele ficou 2 ou foi 3 meses machucado, ele chegou a falar que talvez, né, cara, ele queira jogar mais um tempo em 2025, porque em 2024 ele ficou muito tempo machucado, né, que foi quando ele se machucou contra o Tajeres na Libertadores do primeiro jogo, e ficou um tempão até volta. Ele perdeu a fase de grupos da Libertadores quase toda, né, se não me engano ele voltou no último jogo só, né, se machucou no primeiro e voltou no último, então ele ficou bastante tempo aí machucado. E por esse tempo machucado que ele ficou, ele quer jogar mais um pouco ano que vem, porque ele ficou muito tempo machucado aí. Enfim, acho que esse é o seguinte, acho que é importante ter o Rafinha, o Luiz Gustavo também, só não acho que eles podem ser os titulares absolutos da posição, porque a gente tá vendo claramente que eles têm uma limitação aí técnica e física, eles vêm como é que é a palavra, cara? Numa decadência grande, que é natural, né? Isso não é culpa deles. Os caras têm 37, 38 anos, né, velho? Os caras estão se aposentando já, né? Isso é natural. Acontece com todos os jogadores quando chegam nessa idade mas a gente não pode, por exemplo, em 2025, cara, depender do Luiz Gustavo e do Rafinha, né? Acho que eles podem ser importantes, jogar ali no time reserva, compor ali o elenco, jogar de vez em quando. Agora, ser os titulares, aí eu acho que não dá, não. O Luiz Gustavo não vai ser, né? Porque vai voltar o Alisson e também o Pablo Maia, que é a dupla de titular do São Paulo indiscutível. Então, quando ele estiver 100%, eles já vão voltar pro time titular. Agora, a questão do lateral direito é uma situação que o São Paulo tem que rever pro ano que vem. Até porque se o Rafinha se aposenta, né, e não renova com o São Paulo, o São Paulo vai ter que buscar um lateral, porque só vai ter o Igor Vinícius e o Moreira. Os dois se machucam muito, né? E o Moreira também, né? Já comentamos sobre a situação do Moreira também aí no São Paulo, né? Que o Zubeldia ficou muito irritante aquela situação que aconteceu com o Cruzeiro. Então, essa é uma questão, né? Até se o Rafinha não ficar, é um jogador que eu acho, uma posição que eu acho que tem que buscar no mercado. Bom? Enfim, vamos aguardar aí, tá bom? Vamos fazer o patrocínio do São Paulo, rapaziada. Tá a informação do blog do São Paulo. Olha aí. Em agosto, o São Paulo apresentou o seu último patrocinador oficial, a Viva Sorte, empresa que tem o número 6, né? No caso 6, né? 6 são patrocínios, 6 patrocínios na camisa do clube. Agora, o último espaço fechado é a Manga, que está perto de ser anunciado após um período de negociação, tá bom? Para não perdermos as contas, os 6 patrocinadores do São Paulo somam 94 milhões por ano até o momento, sem contar com a New Balance, tá? Então, olha só, Superbet paga 52 milhões por ano para o São Paulo, né? A Blue paga 15 milhões por ano para o São Paulo, a Viva Sorte paga aí 14 milhões e meio por ano, a Demicon paga 6 milhões por ano, a ABC da Construção paga 4 milhões e 300 mil por ano e a Konami paga 2 milhões por ano. Agora preste atenção nisso aqui, ó. Juntando tudo dá 94 milhões. A expectativa é de que o valor se aproxime de 110 milhões por ano com o anúncio do 7º patrocinador da camisa, que a Manga já está muito bem encaminhado. Com a projeção de ganhos mínimo na faixa de 25 milhões com a New Balance, o São Paulo espera romper a barreira de 135 milhões neste ano, tá? Então, 94 milhões por ano com os patrocínios atuais, né, que são 6. Com a Manga vai para 110 milhões, né, que é o patrocínio novo que o São Paulo vai anunciar em breve, né, que está muito bem encaminhado. E se você for colocar aí a New Balance, que não é um patrocinador, né, é um fornecedor de material esportivo, porém tem uma grana também no contrato, né, que é 25 milhões mais uma estimativa, o São Paulo espera arrecadar esse ano com patrocínio, né, 135 milhões de reais aí, com patrocínio, né? 135 milhões de reais por ano, né? Aí soma a New Balance, mais 7 patrocínios, os 6 que já tem e o 7º que vai ser agora da Manga, que está muito bem encaminhado para ser anunciado em breve, tá? Então, 135 milhões, São Paulo nunca na vida ganhou tanto dinheiro com patrocínio como ganhou esse ano e vai ganhar também nos próximos anos. Aí prestem atenção nisso aqui, ó. É inacreditável isso aqui. Lembrando que em dezembro de 2020 o São Paulo não tinha nem 20 milhões por ano somado tudo, tá?
quando chegou em dezembro de 2020, último mês do Leco como presidente, São Paulo não tinha nem 20 milhões de reais de patrocínio, eu derrubando as coisas aqui, nem 20 milhões de reais de patrocínio naquele momento. Ah não, mas é que o São Paulo ficou sem ganhar nada porque né, tinha um sapo enterrado. Tinha sapo enterrado porra nenhuma, incompetência mesmo. São Paulo não tinha nem 20 milhões de reais arrecadados em patrocínio em dezembro de 2020. Né? Agora vai para 135 milhões, né? Contando com o novo patrocinador do São Paulo. É simplesmente inacreditável o que o Leco, a Aidar e companhia fizeram com o São Paulo nos últimos anos. Um negócio inacreditável. Aí eu quero comentar com vocês uma questão. Né? 2 pontos. Primeiro, com o patrocinador. O blog do São Paulo trago a informação, acho que foi ontem, de que quem estava negociando a manga com o São Paulo, né? Um dos que estava negociando era a Magnum, né? Que a Magnum é uma empresa aí que o dono, né, cara, da Magnum é dono do São Bernardo, dono da SAF do São Bernardo, que é uma das possibilidades aí. Então, o blog do São Paulo não botou aqui, né, qual o patrocinador que tá fechando na manga, mas provavelmente é a Magnum aí, né, que é a empresa que é do dono da SAF do São Bernardo, belezinha? Outro ponto que eu quero comentar com vocês. Quero comentar com vocês agora. 135 milhões por ano. Bacana, né? São Paulo nunca ganhou tanto dinheiro com patrocínio, mas pra você ver como é que é as coisas. São Paulo tá no momento ali, ok, não vou dizer que tá mal, né? Porque o time acabou de ganhar a Copa do Brasil, tá melhorando a cada ano ainda, né? Pelo menos em competitividade tá melhorando, isso é um fato, né? São Paulo compete mais agora do que na era Leco, do que na era Aidar, isso é um fato. E quando o São Paulo, quando ele tiver com esse fundo de investimento, cara, quando ele for quitando suas dívidas bancárias, quando ele for tendo mais fluxo de caixa, quando ele for tendo mais grana para investir no futebol, né, quando ele tiver mais poder para comprar jogador, quando ele conseguir montar times mais competitivos, quando ele voltar a ser protagonista, como ele foi em tempos passados, evidentemente que esse grande patrocínio vai aumentar cada vez mais, né? Então é legal as receitas de patrocínio, mas evidentemente ao longo que o São Paulo vai evoluindo aí como protagonista, né, cara, dentro de campo, evidentemente que essas receitas de patrocínio vão só aumentar, né, cara, e podem aumentar, ter um poder, né, cara, de evolução muito maior, é aí o que é muito interessante, tá bom? Então é bom, mas dá pra melhorar, evidentemente é aí, tá bom? Meu parceiro, se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.